Quer aprender quais são as peças que vale a pena investir no calor, naquele verão, e mesmo assim continuar sofisticado e elegante? Eu sou Suelen Sartorato, sou estrategista de imagem, a sua consultora, e hoje eu estou muito feliz, gente, porque nós começamos os nossos 30 dias com Suelen Sartorato. Teremos aqui muito conteúdo, muita coisa boa para você que quer dar os seus primeiros passos e aprender mais como valorizar a sua imagem pessoal. Mas é claro que se você precisa e necessita desse processo personalizado, eu estou aqui para poder te orientar no seu corpo, no seu estilo, corte de cabelo, até mesmo acessórios, as melhores cores para você, enfim, todo um processo visual para que você não precise ser uma outra pessoa, mas seja a sua melhor versão. Então eu vou deixar os meus contatos aqui embaixo, se você deseja esse processo personalizado, porque será um prazer desenvolver junto com você todo esse processo visual, porque é claro, a nossa imagem, ela potencializa quem nós somos. Se você quer dar os seus primeiros passos, então fica aqui comigo, porque hoje a gente vai falar sobre 3 peças-chave, elementos muito importantes para a gente começar a prestar atenção na hora das nossas escolhas. E o primeiro deles, vamos entender que essas 3 peças elegantes, elas precisam estar vinculadas de fato com o ambiente que nós estaremos. Pensa assim comigo, independente se esteja em um super calor ou num calor mais ou menos, o que isso muda? O tecido que a gente utiliza faz diferença, principalmente não apenas o tecido, a fibra que nós utilizamos. E eu quero te explicar essa diferença. Quando a gente fala da fibra, nós estamos falando da matéria-prima, de onde esse tecido foi tirado. Então, exemplo, quando nós falamos da fibra natural, nós falamos que pegou-se da natureza um material, desse material não teve nenhum processo químico, vamos dizer assim, já criou-se então a linha e desenvolveu o tecido. Quando é uma fibra artificial, é retirado também da natureza, só que passa por um processo químico e aí sim desenvolve a linha, né, o fio, e vai então se tornar o tecido. Já naquela que são sintéticas, é tirado do petróleo, do carvão, desenvolvido 100% quimicamente, e aí sim desenvolvido ali o fio até chegar no tecido. Quais são as diferenças, Sueli? Quando a gente fala de tecidos e fibras naturais e artificiais, aquele local que nós colocamos no nosso corpo tem uma respirabilidade melhor. Ou seja, se eu estou num ambiente que ele é mais quente, esse tecido, essa fibra vai ajudar nessa respiração. Agora, quando uma fibra ela é 100% sintética, ela pode sim criar aquele isolante térmico, fazendo com que a gente, por exemplo, sinta mais calor. Então, onde que a gente repara nessa fibra? A fibra, ela é importante a gente visualizar na etiqueta da peça. É claro que a gramatura também faz bastante diferença. Então, exemplo, né, um linho mais fino, ele vai ter um certo tipo de respirabilidade, um linho mais grosso, outro tipo de respiração. Só que o que realmente vai fazer a diferença na nossa vida é a partir das fibras. E aí depois nós podemos ir se aprofundando e a cada momento. E de preferência, por exemplo, coloque as fibras naturais na parte superior do tronco, até porque nós temos mais glândulas, né, que acabam suando ali nessa região. Então, na parte superior, é necessário você se atentar sim com esse elemento muito importante que são as fibras. Tudo bem até aqui? Presta atenção que a partir do momento que eu começo a reparar, principalmente na parte interna da peça, essa peça vai ter muito mais ali um alinhamento com as minhas escolhas. Então, realmente, se preocupe com a parte interna que está ali na etiqueta. Vai ser um norte maravilhoso. Até porque, da mesma fibra, eu consigo fazer vários tecidos. Então, você pode ter um crepe de seda ou um crepe de poliéster, por exemplo, e automaticamente, às vezes, você não sabe essa diferença. Então, de onde vai surgir tudo isso? Lá da etiqueta, ok? O segundo elemento muito importante, meninas, é realmente reparar, sim, na cor que essa peça tem.
Peças com cores mais claras dissipam mais o calor. Então, como é que funciona isso? O sol ele bate nessa peça e quando a cor é clara, ela não retém calor, então ela dissipa. É como se ela estivesse soltando calor. O calor vem e ele vai embora. Diferente, por exemplo, das peças que são mais quentes, né? Aliás, mais escuras, perdão. Das peças mais escuras. Porque as peças mais escuras, elas retêm o calor especificamente. Então, você vai sentir ali que quando você está utilizando cores que tem mais adição do preto, aquele calor ele vai dar uma potencializada. É por isso que nos dias do verão, por exemplo, né, principalmente ali tendências de primavera-verão, normalmente a gente vê cores mais claras, exatamente por isso, porque facilita também essa respirabilidade, esse conforto térmico no nosso corpo. Então, duas coisas que a gente precisa muito reparar. Sueli, mas não era uma peça específica? Sim, até porque a peça ela é um conjunto de elementos, né? Então, a gente, dentro dessa peça, a gente tem o próprio formato dela, né? A própria forma, a modelagem dessa peça. A gente tem ali a textura dessa peça, nós temos a gramatura dessa peça, a gente tem a cor da peça. Então, eu quero dar para vocês aqui os primeiros passos. Então, o primeiro passo que a gente viu foi a fibra específico. Segundo, a cor que nós vamos colocar ali especificamente nas nossas vestimentas. Porque quando a gente está bem, confortável, aquela peça ali, ela nos acomoda, mais sofisticada, mais elegante a gente acaba se tornando, porque respirabilidade das peças, gente, gera conforto, ok? E olha, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já aproveita, se inscreve, já ativa o sininho, já deixa aqui no comentário o que você está achando ali dessas informações, se você já sabia ou se você não sabia, eu quero que você comente aqui, porque essas aulas elas foram feitas com muito carinho, muito amor para vocês. E é claro, meninas, peças mais soltas, um pouco mais fluídas, mas atenção, olha só, algumas peças são muito bacanas para a gente utilizar nos dias quentes e que são refinadas, são sofisticadas, trazem essa elegância. Exemplo disso, a pantalona, a wide leg e a pantacur. Su, mas eu não conheço o meu corpo, eu não conheço o meu shape. Primeiro, faça uma experimentação, veja se está conectada com você. Mas por que eu falo sobre essas três peças? Elas, apesar de parecerem, não são as mesmas, não são iguais. A pantalona, quando você observa ela no corpo, ela é também cintura alta, assim como as outras, porém ela já vem aberta, já vem mais fluida, ela já tem mais tecido desde a parte da cintura até a finalização da peça. Então, em nenhum momento ela está justa no seu corpo. Desde o quadril, coxas, enfim, ela já vem solta, ela já é mais ampla, já é mais aberta. A wide leg, ela também é cintura alta, mas a diferença dela é que ela no quadril e no bumbum, ela é um pouco mais ajustada. Ela não é justa, ela é ajustada. Existe uma grande diferença entre essas duas palavras, né? O justa é aquela que está apertada. O ajustada é aquela que molda o teu corpo especificamente. Então, a wide leg, ela vem ali, né, de uma forma levemente ajustada no teu corpo e a partir do osso ali do quadril, ela vai abrindo. Então, é como se ela fosse uma forma mais reduzida da pantalona. Faz sentido para vocês? Então, quando a gente olha, por exemplo, essa peça, a gente já vai tendo ali a experiência sobre dois elementos diferentes. Já a pantacur é, de fato, uma pantalona curta, como vocês estão vendo aí na tela. Então, o comprimento dela é um pouco mais curto e ela pode ser abaixo do joelho até o osso do tornozelo. Então, entre essa distância é considerado a pantacur. Então, é bacana quando você, por exemplo, também é baixinha e tem um pouco de medo de utilizar essa peça, procure peças que sejam mais próximas ao joelho. E se você, de repente, é muito alta e quer dar aquela impressão que você é menor, você pode escolher peças mais próximas ao tornozelo. Isso dá muita diferença na hora que a gente vai fazendo as escolhas.
Olha só como é um máximo isso, gente. E por que que eu tô falando sobre essas peças? Exatamente porque elas são um pouco mais fluidas, elas vão ajudar na respirabilidade, você vai ter um conforto maior, porque olha, vamos ser bem sincera, calça jeans no calor não é nada confortável, não é nada ali, né, leve para a gente utilizar, até porque a calça jeans geralmente ela tem uma gramatura também um pouco mais grossa. Isso porque elas são feitas de algodão, mas principalmente aquelas que têm uma quantidade de elastano ainda maior, nossa, a gente acaba sentindo muito mais calor. Então, ter essas peças que são um pouco mais fluídas farão com que você esteja confortável, mas ao mesmo tempo sofisticada. E uma ideia também super interessante é que quando você vai colocar uma peça de baixo um pouquinho mais solta, coloca uma peça um pouquinho mais ajustada na parte superior. Assim você equilibra o seu visual e não fica muito mais ampla, porque às vezes a gente tem um pouquinho desse medo, né, esse receio de utilizar peças ali, né, em um modelo um pouco mais amplo, para não deixar a gente mais gordinha, enfim. Então, hoje, para vocês já começarem a pensar, pense nesses três elementos, que pode ter certeza que as suas escolhas serão muito mais coerentes, farão muito mais sentido na hora que você for enfrentar aquele sol de 40 graus. E aí, mulherada, gostaram? Fez sentido para vocês? Conseguiu se conectar? Se fez sentido, já deixa aquele like aqui e comenta também, para que eu possa ter um feedback de vocês e saber se esses 30 dias com Suelen vão te ajudar muito. Eu tenho certeza que irão. E lembrando, meninas, quem quiser fazer o processo personalizado, o serviço está à disposição para vocês. Eu vou deixar o link aqui para que você saiba mais e tenha esse processo realmente entre eu e você, para que toda essa construção seja realmente ali específica, direcionada, sem erros e sem aquelas diquinhas soltas por aí. Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até amanhã.